Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elias Júnior de Matemática, estou aqui pela Universidade Aberta Leonardo Brizola e quero te convidar, venha fazer parte dessa história, venha estudar com a gente. Hoje estamos com um tema bem legal, bem presente no Enem. Em todas as edições, mais ou menos 4 a 5 questões sempre cai sobre esse tema que vamos abordar na aula de hoje, tudo bem? E que é o terror da galera, né? Eu acho que muita gente tem dificuldade, mas se a gente estudar isso aí, se você se concentrar, eu procurei trazer bastante conceituações para você aprender algumas diferenças entre eles. E eu acho que se a gente estudar isso aqui bem como deve ser entendido, não vai restar dúvidas, ok? Então, o conteúdo de hoje, análise combinatória, tudo bem? Primeiro a gente vai partir de fatorial, ok galera? Fatorial, o que é um fatorial? Galera, fatorial nada mais é do que um número multiplicado pelos seus antecessores, pelos seus anteriores, pelos números que vêm antes. Novamente, fatorial é o produto do próprio número pelos seus anteriores, ok? Aí eu coloquei ali, ó, eu tenho um fatorial, regra geral, tudo bem? A regra geral de fatorial, aí você pergunta assim, Elias, por que fatorial? Galera, fatorial, ele vai vir com a nomenclatura de exclamação, ok? O sinal de exclamação, então, ele em matemática vai significar fatorial, ou seja, o produto do próprio elemento pelos seus anteriores, ok? Se eu tenho o número n, qual vai ser anterior ao número n? Vai ser o n menos 1. Qual é o anterior do número n menos 1? n menos 2, ok? Até eu chegar em 3, 2, 1, ok? Não chega em 0, não. Ok? Porque a propriedade dos números fatoriais consiste no conjunto dos números naturais. Quais são os números naturais? São os números não fracionários, são os números positivos, ok? Menos o zero. O zero não entra nesse conjunto dos números naturais, vai ter aquele asterisco lá em cima, ok? Ao lado do conjunto numérico. Tudo bem? Partindo disso aí, então, dessa concepção de fatorial, que eu acabei de explicar para vocês, a multiplicação é o produto do número pelos seus antecessores, pelos seus anteriores, então a gente tem duas definições especiais. A primeira dela é o seguinte, 0 fatorial vai ser sempre igual a 1, ok? Gravem isso, 0 fatorial vai ser sempre igual a 1 e 1 fatorial vai ser igual a 1. Agora, se eu perguntar para vocês, 3 fatorial, ok? Como é que eu faria para calcular o 3 fatorial? Galera, 3 fatorial nada mais é do que o produto de 3 pelos seus anteriores, tudo bem? 3 fatorial então vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Vai até 0? Não, vai até sempre 1. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que exatamente é igual a 6, ok? Se eu colocar aqui 4 fatorial, vamos lá, 4 fatorial vai ser o produto do 4 pelos seus anteriores. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24. Tudo bem? E o 5 fatorial? A mesma ideia. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tudo bem? 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Geralmente a gente usa muito esses fatoriais aqui. 3, 4 e 5, tudo bem? 5 fatorial, 120, 4 fatorial, 24, 3 fatorial, 6. Ok? Outra coisa que eu quero comentar antes da gente prosseguir aqui no nosso estudo é em simplificação de fatorial. Como assim, Elias? Se você tiver aqui em cima 8 fatorial dividido por 6 fatorial, você não vai multiplicar todos os elementos. Você vai multiplicar até chegar no maior denominador que eu tiver. Se você olhar aqui, tem o numerador e o denominador, qual é o maior denominador que eu tenho? 6. 6 fatorial. Pensa comigo. Dentro de 8 fatorial, existe 6 fatorial? Existe. Opa, então eu vou abrir 8 até chegar onde? No 6. 8 fatorial, então vai ser 8 vezes 7. Opa, cheguei no 6? Sim, parei. Tudo bem? Porque tem 6 fatorial aqui embaixo, ok? O que eu posso fazer? Simplificar. O que sobrou? 8 e 7. 7 vezes 8, 56. Ok, galera? Vamos prosseguir. Prosseguindo, então, disso aqui, a gente vai ter um exemplo. Resolva a equação, olha aqui. Eu tenho a equação x mais 1 fatorial dividido por x menos 1 fatorial igual a 56. Olha aqui. Opa, galera, pensem comigo. Eu tenho x mais 1, é um número. Qual é o anterior do x mais 1? Vai ser o próprio x, ok? Tá, e qual é o anterior do próprio x? X menos 1. Opa, esse aqui não é igual ao número que eu tenho aqui no denominador? X menos 1 fatorial?
Isso aqui não é igual a 56? Olha lá. Eu tinha x mais 1 e abri ele até chegar no x menos 1. Por que eu abri ele até chegar no x menos 1? Porque eu também tenho x menos 1 aqui embaixo, tudo bem? Então o que você pode fazer? Cancelá-los, ok? O que restou? X mais 1 vezes x igual a 56. Como é que você faz para terminar então essa conta? Faz o chuveirinho. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 1 mais x. Passo o 56, está positivo, negativo, menos 56. Isso aqui vai ser igual a zero. Uma equação do segundo grau, como é que você vai fazer para resolvê-la? Bhaskara, ok? B ao quadrado menos 4ac, você vai sair dessa e encontrar essas raízes dos valores de x, dessa equação aqui. Tudo bem, galera? Então, aqui só foi para vocês entenderem como é que eu aplico na questão de equações o sistema fatorial. Prosseguindo disso aqui, então, a gente entra em um exemplo, ok? Dá uma lida aí, nesse exemplo. 4 times de futebol, eu falo aqui do Internacional, Santos, São Paulo e Flamengo. Tenho 4 times de futebol, ok? Disputam o torneio de campeões do mundo. Quantas são as possibilidades para os 3 primeiros lugares? Ok, galera, presta atenção. Eu tô falando de 4 times, ok? E de quantos lugares? 3. Pensa um pouquinho aí. E aí, já sabe como é que fazer? Vamos lá então, ok? Olha lá, a aplicação dele. Existem 4 possibilidades para o primeiro lugar. Por quê? Galera, se você está numa disputa que você tem 4 times, quantos podem ganhar o primeiro lugar? Os 4 times, beleza? Agora, se um desses times já é o campeão, vão sobrar quantas possibilidades para o vice-campeão? Eu tenho 4 times. Se eu tenho 4 para o campeão, vão sobrar 3 possibilidades para o vice-campeão, ok? E para o terceiro lugar? Vão sobrar quantas possibilidades? Poxa, se na primeira tem 4, na segunda tem 3, o próximo só pode ser 2. Olha lá, existem 4 possibilidades para o primeiro lugar, 3 possibilidades para o segundo lugar e 2 possibilidades para o terceiro lugar. E a gente entra no princípio fundamental da contagem, o chamado PFC, ok? O que é o princípio fundamental da contagem? Em que você tem... Em um mundo de possibilidades que você queira calcular, você vai fazer o produto entre elas, ok? Ou seja, a multiplicação entre essas possibilidades. Olha lá, para o primeiro lugar você vai ter quantas possibilidades? 4 possibilidades, ok? Tá, tendo campeão, vão sobrar quantos times disputando aqui o segundo lugar? 3, tudo bem? Tendo o terceiro lugar, vão sobrar quantos times disputando o segundo? 2, ou seja, os 3 lugares, primeiro, segundo, terceiro lugar, que está classificado aqui, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Para eu calcular todas as possibilidades, eu multiplico, ok? A quantidade de possibilidades do primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Tudo bem? 4 vezes 3 vezes 2, 24 possibilidades. Aí você pergunta assim, professor, por que os 4 times também não podem disputar o segundo lugar? Isso é trivial, galera. Se eu já tenho um time no primeiro lugar, ele não vai querer disputar o segundo lugar, porque ele já é o campeão, ok? Então, as vagas que vão sobrar para o segundo lugar... eu vou sempre tirar quem ficou no primeiro lugar. Isso aí a gente entra no princípio fundamental da contagem, que é uma parte bem interessante, bem estudada. Você multiplica as possibilidades que você quer calcular. Partindo disso aí, a gente entra agora na... vamos lá... arranjo simples, ok? Arranjo simples é o seguinte, galera, o que é o arranjo? Você tem um conjunto, ok? Um conjunto finito, ok? Em que ele tem vários elementos, ok? E você quer agrupar esses elementos com uma ordem, ok? Se você tem um conjunto e você quer agrupar pequenos grupos dentro desse conjunto maior, eu tenho um conjunto maior, dentro dele eu quero agrupar conjuntos menores, em que existe uma certa ordem, ok? Então, se existe uma ordem, eu vou usar arranjo simples. O que significa isso? Olha lá, aqui, N possibilidades tomadas de PAP. O que significa isso? Galera, de N números ou N coisas que eu quero agrupar de um grupo, agrupar de um conjunto, eu vou tomá-las de PAP, de subconjuntos, ok? Eu vou organizar em grupos que eu quero, ok? Eu tenho N elementos em um conjunto e eu vou agrupá-los de acordo com a sequência que eu quero. Ou seja, como é que eu leio isso? O arranjo de N elementos tomados de PAP. PAP é a quantidade que eu quero agrupá-los, tudo bem? Como é que você faz para calcular um arranjo? N fatorial dividido por N menos P fatorial, ok? Aí eu venho aqui com um exemplo para a gente calcular um pouco sobre arranjos. O primeiro aqui,
O arranjo de 6 tomados do 2 a 2, como é que vai ficar? N e P, N fatorial, N menos P, tudo bem? Embaixo, 6 menos 2, do primeiro aqui, tudo bem? 6 menos 2, eu vou ter 6 fatorial dividido por 3 fatorial, beleza? Vamos ver do segundo aqui, 4 tomadas de 3 a 3, 4 tomadas de 3 a 3, vai ser então 4 tomadas da seguinte forma, 4 menos 3, 1. 4 menos 3, eu vou ter então 4 fatorial dividido por 1 fatorial. Isso aqui vai ser 4 fatorial, ok? 5 fatorial, eu vou ter 5 fatorial dividido por 5 menos 2 fatorial. Ou seja, isso aqui vai ser 5 fatorial dividido por 3 fatorial, ok? Aí eu abro cada um deles, calculo o valor da minha equação de arranjos, tudo bem? Aqui é só para mostrar para vocês como é que eu tenho, como é que é dito. Nesse primeiro arranjo, o que eu quero dizer? De 6 elementos, ok? De um conjunto, eu vou agrupá-los sempre de 2 a 2, ok? Em 6 elementos de um conjunto, eu vou agrupá-los sempre de 2 a 2. Quando eu falo de arranjo, é porque existe uma ordem, beleza, galera? Gravem isso aí. Como é arranjo, sempre existe uma ordem, ok? E aqui eu tenho a permutação simples, permutar elementos. O que significa permutar elementos? Eu tenho uma certa sequência em que eu quero pegar esses elementos e mudar a ordem deles, variar a ordem deles, combinar a ordem deles. Então eu permuto a ordem deles, tudo bem? Chamo de permutação simples. O que é uma permutação simples? Permutação de n elementos com n fatorial. Vou conceituar isso já para vocês, olhem lá. É um caso particular de arranjo simples. É o tipo de agrupamento ordenado onde entram todos os elementos, tudo bem? Então, opa, pera lá. Lá no arranjo, eu tinha n elementos tomados de P a P. Eu agrupava em uma sequência P que eu quero. Eu tinha n elementos de um conjunto, eu agrupava de P a P. Já na permutação, eu vou utilizar todos os elementos que eu quero, tudo bem? Por isso que é n fatorial. Tudo bem? Então, para eu calcular uma permutação, eu vou utilizar todos os elementos de um conjunto. Arranjo, diferença. Arranjo de um conjunto maior eu agrupo em conjuntos menores. Permutação, eu utilizo o próprio conjunto, beleza? O conjunto total, todo o conjunto aí utilizável. Próxima, eu tenho um exemplo aqui para vocês. Presta atenção. Quantos números de 5 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5 e 8? Vamos lá. Galera, eu estou falando de quantos algarismos? De 5 algarismos. Quantos números eu tenho ali? Eu tenho 1, 2, 3, 5 e 8. 1, 2, 3, 5, 8 é um conjunto de 5 elementos, ok? 5 números. Então eu faço uma permutação, ok? De 5 elementos. O que significa uma permutação de 5 elementos? 5 fatorial. 5 fatorial lá no primeiro slide a gente fez. É igual a 120, ok? Então, se você pegar os números 1, 2, 3, 5 e 8, que é um total de 5 algarismos, ok? Para formar 5 algarismos diferentes, o que eu vou fazer? Eu vou permutar eles 5 fatorial, ok? 5 vezes. Ou seja, você tem 120 formas de permutar 1, 2, 3, 5 e 8. Lembrando que 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Partindo disso aí, a gente entra em combinação, ok? Combinação simples. Uma combinação, galera, ele parte do mesmo princípio de n elementos tomados de P a P. N elementos de um conjunto, eu vou agrupá-los de P a P, ok? N elementos, eu vou agrupá-los de acordo com a sequência que eu queira, tudo bem? Um conjunto de 10 elementos, eu quero agrupar de 3 em 3. Um conjunto de 5 elementos, eu quero agrupá-los de 2 em 2, tudo bem? Porém, lá no arranjo, eu falei uma palavra, ordem. Na combinação não importa a ordem, eu posso variar qualquer um deles em qualquer ordem. Ok, galera? Senhores e senhoras, prestem atenção. No arranjo, então, importa a ordem. Na permutação, eu utilizo todos os elementos do próprio conjunto, só que agora na combinação não importa mais a ordem. Eu combino quaisquer valores do meu conjunto tomados da maneira que eu quiser. Tudo bem? Nomenclatura. N fatorial dividido por P fatorial, N menos P, tudo bem? Combinação de N elementos tomados de P a P. A gente tem um exemplo aqui, tranquilo, presta atenção.
Numa reunião com 7 rapazes e 6 moças, quantas comissões podemos formar com 3 rapazes e 4 moças? Galera, vamos pensar no universo dos rapazes. Você tem quantos rapazes no grupo total? 7, ok? Você quer formar comissões de 7 rapazes, tomados de quanto? Pô, ele falou aqui, ó. 3 rapazes. 7 rapazes a comissão tem que ter somente 3, ou seja, vai ser uma combinação de um total de 7 rapazes tomados de 3 a 3. Olha as moças. As moças são num total de 6, ele vai agrupá-las de quanto? De 4 em 4, tudo bem? E ele quer saber quantas comissões ele pode formar, ok? Para ele formar todas as comissões, ele vai multiplicar o número de combinações de rapazes 7 tomados de 3 a 3 e de moças 6 tomados de 4 a 4. O resultado vai ser então o produto dessa combinação. Tudo bem? Eu trouxe aqui para vocês, em que aqui eu vou ter a combinação de rapazes, 7 fatorial tomados de 3 a 3 e 6 fatorial tomados de 4 a 4. Substituir na fórmula e tenho aqui, depois das multiplicações, 522 comissões, ok? Que é o produto das comissões que eu posso formar com rapazes e das comissões que eu posso formar com moças. Multiplicando isso aí, eu vou ter 525 comissões ao total, ok? Galera, pegaram aqui o macete de combinação, ok? Mais uma vez, arranjo importa a ordem, N elementos tomados de P a P com uma ordem. Permutação, eu utilizo todos os elementos do conjunto, ok? Para achar as possibilidades. Agora, na combinação, você tem N elementos tomados de P a P, porém agora não importa mais a ordem. Você pode agrupá-los de qualquer forma, ok? Não existe aqui mais essa questão de ordem. E é nesses 3 quesitos que a galera mais confunde onde ele deve usar o quê? Onde ele usa arranjo, onde ele usa combinação e onde ele usa permutação. Trouxe aqui um quadrinho para vocês aqui, para distinguir, para vocês terem uma aproximação maior. Olha lá. Eu tenho critério de formação, tipo de agrupamento e nome do agrupamento, ok? O primeiro dele, só ordena todos os elementos. Isso aqui eu já falei para vocês, ficou fácil. Se eu quero ordenar todos os elementos, quero usar todos os elementos no meu conjunto, eu estou falando de permutação. Beleza? Gravou aí? Só escolhe os elementos. Não ordenado, olha lá. É só você escolher quaisquer elementos ali do seu conjunto e ordená-los. Porém aqui, ele não importa a ordem, ele fala, não existe ordem. Ou seja, você pode pegar esses elementos e agrupar da maneira que você quiser. Quando isso acontecer, eu estou falando de, combinação. Ok? E o terceiro, escolher e ordenar. Cara, se eu quero uma ordem, primeiro, segundo, terceiro lugar, o chefe, a secretária, o tesoureiro, se eu estou falando do presidente, vice-presidente da empresa, ok? Tudo isso são cargos, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. São cargos, são palavras que determinam ordem, tudo bem? Então quando você lê em um contexto que tenha ordem, determina a ordem, eu estou falando de quem, galera? O arranjo, ok? Por isso que você tem que saber a diferença entre cada um deles, porque na hora de aplicar no exercício e na prova, você vai saber a diferença de arranjo, combinação e permutação. Fica fácil você matar a questão tranquilamente, ok? Passando por isso aqui, a gente tem aqui, ou seja, aqui eu trago um pouquinho mais das definições. Arranjos são os agrupamentos que diferem pela ordem. Arranjos, então, importa a ordem de seus elementos. Combinações são os agrupamentos que diferem pela natureza dos seus elementos, ok? Você tem vários elementos tomados de P a P, mas você não quer uma ordem, então você combina eles, ok? E permutação são os agrupamentos que utilizam todos os elementos do conjunto que você está estudando, que você está analisando, que você está efetuando ali a análise. Tudo bem? Exemplo 1 aí. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números naturais de 4 algarismos distintos podemos formar? Olha lá. Observe que os agrupamentos 1, 2, 3, 4 e 4, 2, 3, 1 diferem apenas pela ordem de seus elementos, enquanto 1, 2, 3, 4 e 2, 4, 5, 6 diferem tanto pela ordem quanto pela natureza de 2 dos seus elementos. E aí, galera, qual fórmula a gente pode usar? Portanto, esse tipo de problemas a gente classifica como um arranjo simples. Galera, palavrinha aqui. Distintos. Falei em distintos é porque existe uma ordem, ok? Os elementos são diferentes. Se importa a ordem, eu vou usar a fórmula do arranjo simples. Você vai arranjar então 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos do seu conjunto tomados de quanto? De 4 a 4. Porque ele quer elementos distintos, diferentes. Existe uma ordem, ok? Se existe uma ordem, ali a gente tem que respeitar. Ou seja, na hora de você permutar esses elementos, a gente vai utilizar a fórmula do
arranjo. Pelo PFC aí a gente tem 4 algarismos. Para o primeiro você vai ter 6 possibilidades, para o segundo número. Como não pode repetir, são distintos, vai sobrar quantas? 5. Para o terceiro, 4. Para o quarto número, 3. Tudo bem? Então, de 6 elementos, para o primeiro número você tem 6 possibilidades. Como são distintos, você não vai poder mais usar o primeiro número. Vão sobrar quantas possibilidades? 5. Tudo bem? Se você não pode usar 6, 5, vão sobrar 4 para o terceiro. E para o último número, 3 possibilidades. Fazendo o produto entre esses elementos, eu tenho 360 números de 4 algarismos distintos. Distintos quer dizer diferentes. Palavrinha também muito interessante aí e presente. Exemplo 2. Entre os professores André, Douglas, Zusa, Sandro e Gilberto, deseja-se formar uma comissão com 3 professores para representar os colegas numa reunião com a diretoria da escola. De quantas maneiras diferentes essa escolha pode ser feita? Opa, galera, presta atenção. Olha a análise desse texto. Olha o contexto. Entre os professores André, Douglas, Zusa, Sandro e Gilberto, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, num grupo de 5 professores, deseja-se formar uma comissão com 3 professores para representar os colegas numa reunião com a diretoria. Importa a ordem aqui? Não, galera. De 5 professores, ele quer formar a comissão de 3. Tudo bem? Ele não falou nada ali de primeiro lugar, não tem nenhuma palavra de ordem, não tem nenhuma palavra ali de classificação. Fica fácil, então, você matar a questão. Se eu não tenho nenhuma palavra de classificação nem de ordem, eu vou usar arranjo, permutação ou combinação. Opa, a única que eu sei que não importa a ordem é combinação. Então, vamos lá, característica. Olha lá, 5 elementos de um conjunto, que eu acabei de falar para vocês. Eu vou usar as combinações simples. Observe que ADS e DSA representam a mesma comissão e a ordem dos elementos não altera a comissão. Ou seja, as comissões só diferem se mudarmos a natureza dos seus elementos, ok? Então, a forma de eu calcular, ok? As possibilidades dessa comissão, combinação simples, ok? Eu não quero ordem, eu quero apenas esses 5 professores agrupados de 3 em 3, ok? Então você vai fazer uma simples combinação de 5 professores tomados de uma comissão de 3 a 3. Olha lá, é importante observar que um agrupamento qualquer com 3 elementos pode ser representado nesse caso por 6 modos diferentes, ok? A gente vai ter então aí 60 resultado por 6, temos 10 comissões, que seria a mesma coisa de, pela forma da combinação, se a gente fosse usar 5 elementos tomados de 3 a 3. 5 fatorial, aqui eu vou ter 3 fatorial, 2 fatorial. Vou abrir o 5 até chegar no 3. 5 vezes 4 vezes 3, 3 fatorial, 2 fatorial. 3 fatorial eu cancelo. 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10 comissões, ok? Então eu consigo formar então 10 comissões com esses 5 professores aí agrupados de 3 a 3, ok? Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 5, 6 e 7? Olha lá. Pelo PFC, você tem 3 possibilidades, 5, 6 e 7, ok? Para o primeiro número você tem 3, para o segundo 2, para o terceiro 1. Ou seja, 6 números de 3 algarismos. Ok? Olha os resultados aí, as possibilidades. Aqui eu já listei para vocês todas as possibilidades certinho. Observe que 5, 6, 7, 7, 5, 6 se diferem apenas pela ordem de seus elementos, ok? São os mesmos números, porém a ordem deles diferencia, ok? Isso aí eu vou usar tanto na permutação quanto no arranjo. Olha lá, permutação simples, ok? Galera, ficamos por aqui, até uma próxima, abração e venha fazer parte dessa história.